A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, tudo bem? Como você está? Espero que você esteja bem e estamos muito felizes, pois estamos na nossa 11ª lição, a nossa turma de novos convertidos, a nossa revista que tem como título Conhecendo o Reino de Deus, Sou Discípulo. Nesta 11ª lição, nós vamos estudar Conhecendo o Sistema de Governo da Igreja. Até aqui, até este momento, você estudou sobre a salvação, sobre o batismo, sobre o Espírito Santo, sobre a Trindade e chegou a hora de você, meu amigo, você, minha amiga, meu irmão e minha irmã em Cristo, saber como funciona a Igreja do Senhor e saber especificamente como funciona a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Roraima, até porque você está nesta denominação, você está presente conosco aqui. Portanto, você vai, nesta aula que nós estamos agora propondo e realizando com você, nessa conversa que nós vamos ter com você, que você compreenda um pouco mais como funciona a sua igreja, como funcionam os departamentos, como funciona toda a diretoria, enfim, como que a igreja trabalha em prol do reino dos céus, em prol nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e como que, através dessa direção, através dessa organização, ela impacta a sociedade. Mas antes, vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor meu Deus, muito obrigado por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui para aprender mais de Ti, e hoje nessa aula em que nós estaremos aprendendo um pouco mais de como funciona a nossa igreja, que nós possamos, a partir disso, nos sentirmos mais acolhidos, mais pertencentes à sua igreja e que possamos atuar de forma correta dentro daquilo que o Senhor colocou para nós, né, como hierarquia, como um sistema. É o que eu lhe agradeço, eu oro ao Senhor, amém e amém. Pois bem, a nossa lição é a lição 11 e ela fala conhecendo o sistema de governo da igreja. E aí o nosso texto, a Bíblia diz, encontra-se em Efésios, capítulo 4, versículo 11. Busque a sua Bíblia se você não tem a lição, e se você tem a lição, abra aí em Efésios, capítulo 4, versículo 11. Vamos lá? Efésios 4, 11 diz assim: Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja, para meditar a igreja do Senhor, e Ele escolhe seus servos para cuidarem dela com muito amor e dedicação. Portanto, meu amigo, meu irmão, minha irmã em Cristo, você está em uma igreja que foi escolhida pelo Senhor, a igreja é do Senhor, e você agora está vivendo uma novidade de vida, que é pertencer a uma denominação que está aos pés da cruz, e você agora, vivendo essa novidade de vida em Cristo, você poderá alçar voos maiores na presença do Senhor e na sua santidade. Deus escolheu sua igreja para ser um povo diferente. Nós temos características singulares, nós temos especificidades, somos mais que uma organização, pois somos um organismo vivo, presente, nós somos ligados na videira verdadeira, somos a igreja de Jesus, a noiva do Cordeiro. Não somos, portanto, uma instituição comum, uma empresa, um organismo governamental. Nós estamos ligados à videira verdadeira, nós estamos ligados à cruz de Cristo, nós somos um organismo vivo, pulsante, que prega a palavra e que leva a palavra aos necessitados, aos cativos, àqueles que precisam. A igreja é o espaço daqueles que estão doentes, a igreja não é um clube social, a igreja não é um espaço para você passar o tempo, mas a igreja é um espaço em que você tem a cura, você tem a libertação, você tem o renovo, você tem o batismo do Espírito Santo, você tem a graça e a misericórdia de Cristo. Por isso a igreja é um organismo vivo, porque está em Cristo Jesus. No decorrer desta lição, abordaremos o sistema de governo da denominação Assembleia de Deus e como nos relacionamos com essa liderança colocada por Deus para nos pastorear. Na lição, como nós estamos vendo aqui, ela vai estar no tópico 1, o governo de nossa igreja. Nós formamos a Assembleia de Deus, denominação esta que em 1911, como consta na nossa história, foi fundada pelos missionários Daniel Berg e Gunnar Vingre na cidade de Belém do Pará. Missionários que saíram dos Estados Unidos e vieram até a cidade de Belém
e fundaram a Assembleia de Deus. Nossa primeira igreja, portanto, encontra-se em Belém do Pará, a chamada Igreja Mãe, que nós costumamos falar, e é a nossa, a primeira, faz parte da nossa história. Assim, nossa denominação é a maior igreja pentecostal. E por que somos pentecostais? Porque acreditamos no batismo com o Espírito Santo e na atualidade dos dons espirituais. Não somos cessacionistas, não acreditamos que os dons encerraram, mas acreditamos que os dons continuam. Acreditamos que eles continuam e acreditamos na atualidade dos dons espirituais. Por isso somos pentecostais. Como a maior igreja pentecostal do Brasil, segundo o IBGE, em 2010, nós somávamos em torno de 12 milhões de membros. E uma projeção para este ano, 2020, era de 18 milhões. Mas, se não me falha a memória, eu vi em alguns dados que nós já passamos disso. Somos na casa de 20 milhões, 20 e poucos milhões de assembleianos no Brasil. E a tendência é crescer, porque a Assembleia de Deus, minha irmã, meu irmão, que está adentrando agora, você que é um novo convertido, nós temos uma estratégia que é de alcançar as pessoas onde alguns organismos não vão, e alguns grupos não vão. Nós vamos à periferia, nós vamos aos lugares ermos, nós vamos aos lugares mais afastados, porque acreditamos que o sacrifício de Cristo foi para todos e acreditamos que todos devem receber a palavra e todos devem vivenciar a palavra de Cristo Jesus. Nós temos o nosso sistema de governo e aí é interessante você entender que no sistema de governo eclesiástico, o que eu quero dizer com isso? As igrejas, o sistema de governo eclesiástico compõe um modelo que as igrejas escolhem para ter o seu sistema de governo. Uma igreja, por exemplo, batista, presbiteriana, uma igreja como Deus e Amor, congregação cristã e a Assembleia de Deus, cada uma dessas igrejas tem um modelo de governo, tem um sistema de governo que gerencia e que é usado para que você possa vivenciar essa igreja. Nós temos o sistema congregacional, nós temos o sistema presbiteriano, batista, o sistema episcopal, o sistema democrático. Então, as igrejas escolhem um sistema de governo ao qual ela entende que melhor se adequa. Vamos dar um exemplo aqui. Existem igrejas que todo o que é necessário fazer, todos os assuntos passam por votação, qualquer coisa. E tem igrejas em que você tem uma liderança que escolhe e que resolve a questão e leva para a plenária para aprovação. São diferentes sistemas. Um é melhor, outro é pior? Não tem um melhor, não tem um pior, são sistemas diferentes. Talvez o sistema de uma liderança que escolhe, que decide, daí passa para a plenária, para aprovação, seja mais rápido, tem essa questão, e com relação ao outro que decide tudo em votação, seja mais lento, mas não significa que nós temos uma diferença de melhor ou pior, de uma escala do que é melhor e do que não é melhor. Não, são sistemas diferentes, tá certo? Caminhando aqui, nós temos que o autor da lição fala que, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, houve a separação de pessoas, houve de lideranças, e na nossa igreja não é diferente. A Igreja Assembleia de Deus tem sua sede na capital Boa Vista. Nós temos como nosso pastor-presidente o pastor Isamar Pessoa Ramalho e uma diretoria com a qual ele conta. Nós temos o presidente, o primeiro vice-presidente, o segundo vice-presidente, o primeiro secretário, o segundo secretário, o primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro e conselho fiscal. Então, este é o grupo que trabalha junto ao pastor presidente para que melhor possamos desenvolver as atividades da igreja. É claro que junto a esse grupo você vai ter as outras diretorias, outros departamentos, departamento de missão, escola de oração, departamento de educação cristã. Você vai ter então os outros departamentos que também participam desse processo para melhor conduzir a Igreja do Senhor nas decisões, tá bom? Nós temos aí a partir disso também que as congregações são conduzidas por líderes, diáconos, evangelistas e pastores. Nós vamos chegar daqui a pouco a isso. Mas essa questão de você construir um modelo não é uma invenção, como eu falei, ela vem da própria Bíblia. No Antigo Testamento você vai perceber que em vários momentos você vai ter ali a figura do sumo sacerdote e você vai ter uma estruturação, uma organização entre o povo hebreu para viver melhor. E no Novo Testamento também você vai ter ali, quando a igreja vai se instituindo, e você vai vendo ali o surgimento
líderes, os mestres, os evangelistas, dos pastores, apóstolos, enfim, discípulos do Senhor, né, os discípulos do Senhor que vão conduzir o início da sua igreja, tá certo? O ponto 2 é funções ministeriais da nossa igreja. Nós temos como funções o auxiliar da congregação, né? É o que realiza trabalhos mais imediatos, coisas rápidas que devem ser resolvidas, questões estruturais, enfim, trabalhos mais imediatos. Nós temos a questão do auxiliar. Esse obreiro realiza os trabalhos mais imediatos, auxilia diretamente o líder nos cultos e outras atividades e fins. É o cara que está ali, né, o irmão que está ali para toda a obra, aquele que nos ajuda constantemente na igreja, né? Os auxiliares são importantíssimos na obra do Senhor. Nós temos o líder de congregação, né, que lidera a congregação, dirige os cultos, responde por todos os atos deste grupo de irmãos, tá bom? Esse é o líder de congregação. Este representa o pastor da igreja na congregação. E ele é a maior autoridade, faz os serviços pastorais na congregação e é a maior autoridade ali dentro daquele meio com a sua membresia. Temos o diácono, que é aquele que serve, o auxiliar, que nos auxilia na Santa Ceia, recepciona os irmãos, faz todo o trabalho de diaconato, que é o auxílio, que é aquele que serve na igreja do Senhor. Temos o evangelista local, que é um evangelista que trabalha localmente, né? Ele tem uma função dentro da esfera da cidade ou do local em que ele foi consagrado. O evangelista autorizado exerce função de evangelista em todo o estado de Roraima, e o evangelista consagrado, que ele tem a função, então ele exerce uma função maior, ele é um evangelista que é reconhecido nacionalmente. Então perceba, local, reconhecimento na cidade, local em que ele foi consagrado. Autorizado, o evangelista que é do estado de Roraima, e o consagrado, ele vai além, é chamado de ministro do evangelho e reconhecido em todo o território brasileiro. E é claro que vem a figura do pastor, né? Depois nós temos evangelistas até chegar ao pastor, que é a posição maior em nossa igreja, tá? Essa posição, portanto, ele é ordenado e é uma honra ser ordenado pastor, tá certo? E ele, portanto, é ele que comanda a nossa igreja. Por exemplo, o pastor presidente, pastor Isamar Pessoa Ramalho. Nós também temos alguns departamentos na nossa igreja, como senhoras, falei anteriormente, senhores, educação cristã e comunicação. Chegamos ao fim desta lição e espero que você, meu irmão, minha irmã em Cristo, tenha entendido um pouco como funciona a Igreja Assembleia de Deus. Nós temos lideranças, nós temos diáconos, nós temos evangelistas, nós temos pastores, mas todos são servos. Todos nós somos servos, todos nós estamos a serviço do Rei Jesus. E que você possa, ao entender isso, entender melhor como funciona a Igreja Assembleia de Deus e que você se sinta chamado também para participar deste ministério, tá bom? Que Deus o abençoe, tenha uma ótima semana, um ótimo domingo na presença do Senhor. Amém e amém.